Olá pessoal, boa noite. Vou começar uma live especial hoje, que é a entrevista de número 200 aqui do canal MMA Debate. Né, a gente já está aí há 6 anos entrevistando vários dos maiores nomes da história do jiu-jitsu, da luta livre, do Muay Thai, enfim, de várias modalidades, e uma honra fazer essa entrevista de número 200 com o grande professor Pedro Valente, né, uma lenda aí da história do jiu-jitsu e também uma das pessoas mais educadas, né, um grande gentleman. Então, uma honra estar conversando com ele. Já vou chamá-lo aqui para a gente iniciar essa live. Acabei de chamá-lo aqui, só esperar ele entrar para a gente já começar essa live. Ele que vai dar uma aula daqui a mais ou menos 50 minutos, uma hora, mas a gente vai poder bater um papo bacana aqui com ele. Opa, fala professor, tudo bom? Uma honra conversar com você. E como eu tinha insistido tanto, né, para ser com você essa entrevista de número 200 aqui do canal, porque sempre quando eu penso em mestre, em professor, né, em todos os quesitos que preenchem esse nobre ofício, uma das pessoas que eu sempre lembro é você, por toda essa sua postura dentro do tatame, também fora, né, que você realmente, para todo mundo saber, você é a personificação da educação, né, em pessoa. Então, é sempre uma honra conversar com você. E essa live de número 200 sendo com você, para mim é uma satisfação tremenda. Prazer é todo meu. Muito obrigado por me convidar mais uma vez. Esse programa aqui do Instagram, MMA Debate, já está se tornando famoso pela qualidade dos entrevistados. Então, para mim é uma honra poder me juntar a esse grupo. Já participei aqui com você antes e estar aqui novamente é motivo de grande alegria para mim. Muito obrigado pelo convite. E só avisando o pessoal, a gente vai fazer uma live um pouco mais curta, porque o professor Pedro vai dar uma aula daqui a pouco, mais ou menos 50 minutos, enfim, e ele já está cedendo o horário para a gente naquela classe, naquela educação dele, abrindo aí um precedente para a gente pela educação dele, pela gentileza. E na primeira oportunidade que eu tive de fazer uma live com você, a gente falou muito sobre a história do jiu-jitsu, você é um profundo conhecedor, não só do jiu-jitsu, como das artes marciais em si, e a gente falou muito sobre, né, o grande mestre Hélio Gracie, a qual você é discípulo e tem um carinho, um amor muito grande por ele. Então a gente vai hoje fazer uma live temática com perguntas diferentes sobre o ofício de ser professor, né, as características de um bom professor, o que é que você pensa disso, o que é que falta, o que é que você acha que tem que ser um professor, enfim. Então vamos fazer temática só sobre o assunto professor. E começando, para você, o que é ser um bom professor de jiu-jitsu para você? Ser um bom professor é ser um bom educador. Jiu-jitsu é educação. Não é só ensinar alguém a lutar. Né? Nós temos o dever, como professores de jiu-jitsu, de formar cidadãos. Né? E isso é uma tarefa que não é fácil. Exige muito preparo. Eu tive o grande privilégio de ter o grande mestre Hélio Gracie como meu professor, desde a mais tenra infância. E hoje em dia se fala muito em faixa, tempo de graduação, mas poucos sabem que o grande mestre Hélio Gracie valorizava muito mais o diploma de professor do que a faixa. E durante a sua vida ele deu menos de 30 diplomas. Ele diplomou menos de 30 professores. E para ganhar o diploma de professor do Hélio Gracie, não só o indivíduo tinha que praticar o jiu-jitsu durante muitos anos para se tornar um professor. Depois ele tinha que dar aula no mínimo 7 anos, porque a avaliação não era só do instrutor ou do praticante como lutador, mas era também como professor. Ele não examinava somente o candidato, ele examinava os alunos do candidato a professor. E ele tinha uma série de quesitos, na verdade, eram 20 quesitos. Ele tinha um boletim e ele avaliava a pessoa. E os quesitos tinham muito mais a ver com o caráter do indivíduo, do candidato a professor, do que propriamente a técnica. Porque ele considerava que se o professor não tivesse os valores morais necessários para ser um exemplo para os alunos, ele não podia ganhar esse diploma.
Então, ele me dizia que teve vários alunos que eram muito técnicos, ensinavam bem, mas que pela questão do caráter ele não deu diploma. Eu posso até dividir aqui com você e com a sua audiência, né? Porque tem um livro do grande mestre Hélio Gracie, né? Tinha muito orgulho desse livro. E no livro tem uma foto, uma pequena foto do boletim. Olha aqui. O boletim. Eu tenho, inclusive, um original que ele me deu. E todos nós que recebemos o diploma fomos avaliados dentro desses quesitos que estão aqui no boletim. Eu vou ler aqui para vocês os quesitos, né, o critério que ele usava. Então, o primeiro, não podia deixar de ser coragem. Segundo, a prestimosidade, quer dizer, o cidadão tinha que ser corajoso, valente, mas ao mesmo tempo tinha que ser prestimoso. O que é a prestimosidade? É você estar sempre pronto a ajudar o próximo. É o espírito da ajuda, da prestatividade, que tem a ver com a benevolência. Então não basta ser um casca grossa, tem que ser uma pessoa boa. E olha a terceira, tolerância. Pessoa tolerante com as fraquezas do outro, com os defeitos do outro. Então, olha, coragem, prestimosidade e tolerância. Eram os três primeiros. Aí continuava. Simplicidade, veracidade. A palavra, né? Importante. Isso, nos dias de hoje está se perdendo um pouco. A importância da palavra. A disciplina. Isso era muito importante para o grande mestre Hélio Gracie. A sanidade física. Quer dizer, a pessoa tinha que se alimentar bem, tinha que se cuidar. O professor tinha a obrigação de ser um exemplo para os seus alunos. Né? O grande mestre era muito rígido. Não beber, não fumar, né? Não comer fora do regime alimentar do grande mestre Carlos Gracie. Tudo isso contava. Ele considerava fraqueza o indivíduo que não conseguia, né, ter a disciplina para seguir essa linha. Isso era a filosofia dele, né, muito particular. O respeito. Aí, número 9, a técnica. Você vê? A técnica está ali, número 9. Claro que é importante, mas todos esses outros vieram antes. E número 10, a honestidade. Isso foi a primeira coluna que exigia média de aprovação 8. A segunda coluna já exigia uma média de aprovação 6. Então, eram os seguintes quesitos. Sensatez, imparcialidade, discrição, esse é um sujeito discreto, convicção, isso era muito importante para o grande mestre Hélio Gracie. O professor acreditar no que está falando. Dedicação, porque o cara pode ser um excelente professor, mas ele é dedicado hoje, e amanhã, e daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ele vai continuar ali com a mesma dedicação. Então ele observava essas coisas. Ele dizia para a gente, vai com calma, porque hoje em dia tem muita gente aí abrindo academia, dando aula, mas você vai ganhar eles lá na frente, porque eles não vão ter a dedicação que vocês têm para continuar fazendo a mesma coisa todo dia, manter a academia aberta, chegar de manhã, sair de noite, se dedicar ao aluno. Isso não é para qualquer um. Ele se dedicou 80 anos, de forma ininterrupta. Quem mais? Você conhece mais alguém? Aí, às vezes, as pessoas reclamam, porque fulano foi esquecido, Beltrano não é citado hoje em dia, e o Hélio Gracie tem muito mais crédito. Por quê? Porque ele merece. Através do trabalho. Com certeza. Não abandonou nunca. Ele ficou de 1900, mais ou menos, vou dizer, 1930, 31, ali, quando ele iniciou, uns 16, 17 anos, até os últimos dias de vida dele. Então ele ganhou lá na frente. Hoje ele é reconhecido no mundo inteiro, é famoso no mundo inteiro. Por mérito, por trabalho. Né? Então, dedicação, higiene, isso é importantíssimo, professor. Imagina, o professor chegar de kimono sujo, de unha grande, né? Isso é importantíssimo. Limpeza.
Ele observava isso. Chegava com a unha grande, ele reclamava. Parece que na época da Rio Branco, ele até multava os professores, né? Educação fundamental, ser um sujeito bem educado. Por exemplo, o professor na época, né, o grande mestre Hélio Gracie, ele olhava a nossa aula. Antes, para julgar nesses quesitos, ele ficava ali observando. Se eu, dando aula, falasse assim para o aluno, deita, sim, deita, perdia ponto. Que é isso, deita? Está pensando que está falando com quem? Um cachorro? Por favor, o senhor pode deitar? Deite-se, por favor. Com educação, né? Então tinha isso, pequenos detalhes que ele observava, né? Medidas antropométricas, quer dizer, o sujeito é muito alto, o sujeito é muito pesado, porque ele queria que nós estivéssemos prontos para dar aula para qualquer um, uma senhora, uma criança. Então, um cara muito alto, um cara muito pesado, perdia ponto aqui. Então, ele ia ter que compensar nos outros para poder passar. É uma média. E, por último, a versatilidade. Então, jogar nas 11, né? Tinha que saber um pouco de tudo. Estar preparado para qualquer situação. Então, esse era o boletim. Aí eu falei os 20 quesitos e ele ou aprovava ou reprovava. E ele falava que ele colocava a nota sempre usando lápis, porque ele apagava e mudava. O sujeito podia evoluir ou regredir, né? Quando o sujeito chegasse num ponto de passar, ele dava o diploma. E às vezes ele dizia que ficava um pouco triste quando a nota mudava para baixo, ele não tinha como rasgar o diploma. Ele falou isso publicamente, né? Então ele era realmente uma figura fantástica, não tinha papa na língua, ele falava o que ele pensava, ele era honesto, era sincero e faz muita falta nos dias de hoje. Nós nos sentimos muito honrados de representá-lo dentro e fora do tatame. Olha lá, minha amiga Rose Grace, neta do grande mestre Hélio Gracie, né, a primeira neta, está dizendo que o livro está à venda no site da Vulcan. Esse livro eu recomendo para todo mundo, porque realmente, esse aqui que está aqui, ó, é em português, editora Saraiva. Não sei se existe mais em português. A Rose está dizendo que está à venda na editora Vulcan, e saiu uma nova versão, e o Horion colocou um novo capítulo com escritos do grande mestre Hélio Gracie sobre filosofia. Muito bacana, eu recomendo. Quem não tem esse livro tem que ter. Mandar um abraço para Rose Gracie, é uma pessoa fantástica, bom que ela está aí na audiência, prestigiando você, com certeza, e mandar um abraço para Marcelo Giltz também, grande casca grossa, e outras pessoas que estão aqui também assistindo. E só essa resposta que você deu aí já vale a live toda, né? Por mim, assim, se eu encerrasse agora, eu já ficava feliz por essa aula que você deu. E o bacana, você vê, o que eu acho mais legal em você é o amor mesmo que você demonstra pelo mestre Hélio Gracie, aquele amor mesmo de aluno para mestre, como de pai para filho, enfim, aquela coisa de carinho, tanto é que se chamava ele de tio Hélio, e dá para ver que o mais legal de tudo é que você teve a chance de ser amigo dele, né? Que é uma coisa... Você foi um aluno e um amigo, né? Uma coisa muito profunda, e a gente vê a alegria que você tem de falar dele, você vê o prazer que você foi lá pegar o livro, lendo item por item, isso é muito legal. E aí a próxima pergunta que eu ia te fazer é justamente disso que acho que você é a referência máxima, né? Que é, qual que você acha a importância de um professor saber a história? E você, além de saber a história do seu mestre, que é confundida com a própria história do jiu-jitsu, né? Não precisa nem te falar, grande mestre Hélio Gracie, você também é um profundo conhecedor do que era praticado antes do jiu-jitsu, ou seja, lá no Japão, até chegar uma Maeda ensinar para o Carlos, depois para o Hélio, aquela coisa toda. O quão importante você acha, além de todos esses 20 quesitos que você passou, a pessoa, o professor saber também da história, né? Passar esse legado adiante, como você faz com maestria? Para mim foi muito importante, viu? Eu sempre gostei muito da história. A primeira vez que eu dormi fora da minha casa, fora da casa dos meus pais, foi lá no Vale, do tio Hélio, do grande mestre Hélio Gracie. Eu tinha 5 anos de idade.
Então, o tio Hélio e a dona Margarida, a esposa dele, me buscaram em casa e nós fomos de carro, né? Era na Serra Fluminense, lá em Taipava, e nós fomos e eu passei lá um final de semana. Você imagina, uma criança de 5 anos, a confiança que meu pai tinha nele, minha mãe, né? E a relação que eu já tinha com ele naquela idade, de poder me sentir confortável com 5 anos de dormir na casa dele. E foi uma experiência fantástica. E desde então eu nunca parei de ir. E sempre apaixonado, porque ele era um contador de histórias, ele adorava contar histórias. E eu lembro, nessa primeira viagem, eu indo dormir, ele me contando de quando ele pulou do navio para salvar o cara e tal. E eu era fascinado com tudo isso. E logo que eu comecei a ficar mais velho, entender um pouco melhor o legado, eu comecei a me interessar pelos livros, os álbuns de recortes de jornais que ele guardava. Eu passava horas e horas lendo aqueles artigos e aí começou meu interesse por história. E meu pai, ele sempre se interessou muito sobre a questão do Japão, as raízes do jiu-jitsu. Meu pai, ele gostava muito de sempre ir na raiz das coisas. Então, ele era um cirurgião plástico, então ele conhecia, né, as raízes da cirurgia plástica, quem desenvolveu a cirurgia plástica, de onde veio. Então, ele podia ter uma conversa com você de horas sobre essa questão. Então, eu peguei isso dele e me interessei muito. E depois comecei a estudar, como você disse, as origens do jiu-jitsu no Japão, as origens filosóficas do jiu-jitsu, na China, principalmente. Isso, para mim, foi muito importante, porque eu pude entender melhor as lições do grande mestre Hélio Gracie. Ele realmente, muitas pessoas, ao criticá-lo, diziam: o Hélio Gracie é radical. Muito pouca gente sabe que a palavra radical vem da palavra em latim, radite, que é raiz. Então, nesse sentido, o Hélio Gracie era um radical, porque ele, melhor do que ninguém, preservava a raiz do jiu-jitsu. Ele era um verdadeiro guardião do jiu-jitsu original. Porque qual é a essência do jiu-jitsu filosófica? Se você analisar a história dos samurais, se você analisar a filosofia chinesa que deu origem ao jiu-jitsu, o Tao Te Ching, do Lao Tzu, a arte da guerra, do Sun Tzu. Qual é essa origem? Ela tem a ver com a suavidade, sobrepujar a força. Você não resistir, mas você ceder, e ao ceder, aproveitar a força do adversário. Quer dizer, quando o adversário te empurra, você não empurra de volta, você puxa. Quando o adversário te puxa, você empurra. E não o contrário. Essa é a essência. E o Hélio Gracie representava isso melhor do que ninguém. Não faz força. Busca o caminho técnico. Então, ao estudar a história, eu pude perceber a profundidade do que o Hélio Gracie estava dizendo. E valorizá-lo muito mais. Por isso que eu aqui na nossa academia, juntamente com meus irmãos, nós fazemos um trabalho muito grande de divulgar a história, porque entendemos que quanto mais a história do jiu-jitsu é divulgada, a história japonesa, as raízes, mais o Hélio Gracie será valorizado. Bacana. Professor, fazer uma pergunta agora. Você... Não, melhor não falar do japonês, tal. A gente quer dizer que o Hélio Gracie criou tudo, não existia nada, o Hélio Gracie inventou o jiu-jitsu. Primeiro que isso não é certo, né? Está ali no quesito do diploma, né? Veracidade e honestidade. Então, se nós formos desonestos, nós estamos indo contra o que ele pedia e o que ele ensinava. E, em segundo lugar, não. Eu acho muito mais interessante nós aprendermos de um professor, de um grande mestre, que protegia e preservava raízes centenárias de uma arte, do que uma coisa que foi inventada há pouco tempo atrás. Né? Então, eu acho que, como eu disse, nós valorizarmos a história dos grandes mestres, Carlos e Hélio Gracie, sempre é uma forma, né, e se consegue isso através do estudo da história do jiu-jitsu, inclusive do Japão e até antes. Bacana, excelente, concordo 1000%. E fazer uma pergunta, você como um grande conhecedor da história do grande mestre Hélio, até das frases, muitas que são
o pessoal atribui a ele, você, como especialista, pode saber se é ou não, mas essa frase muita gente atribui a ele. Eu acho uma frase fantástica que diz, né, que ele falava: se a pessoa não serve para ser amigo dele, não serve para ele. Se ele não serve para ser amigo da pessoa, ele não serve para ser o professor, algo nesse sentido. Então, querendo dizer que vários dos alunos dele eram amigos dele, enfim, aquela situação de confiança que eu vejo nos seus vídeos também, aquele carinho que as pessoas têm por você. Ontem mesmo, no seu Instagram, você colocou uma foto de uma pessoa que ela mesma escreveu. A honra de estar, ela escreveu em inglês, escreveu da branca a preta com você. E a pessoa toda orgulhosa, né? Tipo, dá para ver que a pessoa tem um carinho maior por você, além de professor, aquela coisa de ter aquela confiança sua como pessoa, como cidadão, enfim. O que você acha disso? Dessa frase, se realmente ela é do grande mestre Hélio, e qual a importância do professor também ser amigo do aluno, ter essa relação maior do que só ali dentro do tatame, enfim. Olha, essa frase eu nunca escutei, porém faz todo sentido. Eu nunca escutei ele dizer isso. Mas na prática, ele acreditava que o jiu-jitsu é uma arma. E você não pode dar uma arma a qualquer pessoa. Então, ele realmente desenvolvia uma relação com o aluno onde fazia o aluno se sentir amigo dele, não aluno dele. Se sentia um grande amigo, porque ele valorizava tanto o aluno. Para ele, o aluno era tão importante que o aluno sentia aquele amor dele. Ele dava aula e suava o kimono, porque ele estava tão focado no bem-estar do aluno, na evolução técnica do aluno, na evolução humana do aluno, que o aluno se sentia não só protegido por ele, mas amigo dele. Então, faz todo sentido a frase. Eu apenas nunca ouvi ele dizer isso e nunca tinha lido essa frase conectada com ele, mas ele pode ter dito isso sim, porque ele, muito mais do que um professor, ele se sentia amigo dos alunos dele, sem dúvida. Bacana. Pessoal, fazer uma pergunta sobre o grande mestre Hélio Gracie também, sobre a influência dele direta aí com você como professor, e uma outra pergunta, se é que tem como a gente desassociar, mas então vou fazer duas perguntas. Qual o principal legado que o mestre deixou na sua vida pessoal, e o principal legado dele na sua vida como no seu ofício de professor? Na vida pessoal foi a força de vontade. Ele falava muito esse termo, né? Força de vontade. Era algo muito importante para ele. Você desenvolver a capacidade mental de resistir às tentações da vida. Só fazer aquilo que você acha certo, aquilo que você quer fazer. Mas não fazer nada por fraqueza. Eu não quero fazer isso, mas eu não consigo me controlar. Seja lá o que for. Você quer fazer, você faz. Você não quer fazer, você não faz. Então, essa é a verdadeira independência moral. A verdadeira coragem moral. É você saber controlar as suas vontades. E você só fazer o que você realmente quer fazer e o que você acha certo. Então, na vida pessoal foi isso. No ofício de professor de jiu-jitsu, a maior lição que eu aprendi com ele foi a de valorizar o aluno. Nada é mais importante para mim no momento da aula do que a evolução do aluno. Eu entendo que o aluno... meu irmão Guilherme, na nossa cerimônia de faixa na segunda-feira, ele disse isso. Ele disse que aprendeu com o nosso pai, porque nosso pai também repetia muito isso, que nós só estamos aqui por causa dos nossos alunos. Não podemos esquecer disso nunca. Então é a gratidão, saber que o aluno está fazendo um sacrifício para estar ali. Às vezes deixa a família, enfrenta um trânsito danado para chegar ali para tomar uma aula. O professor está pensando em outra coisa, está olhando para o relógio com vontade que a aula acabe logo para ele fazer uma outra. Não faz sentido. Então, quando o Hélio Gracie dava aula, ele estava totalmente... Você via a vontade dele de ensinar e de melhorar o aluno. Aquilo ali para ele era muito importante. Isso nos inspirou. Nos inspirou e não tem um dia que eu dei uma aula que eu não me lembre dele. Às vezes a gente se sente um pouco cansado, é normal. É um dia longo, mas aí eu penso nele já velhinho, ali dando aula, interessado,
E isso não deixa a gente descansar nunca. Mestre, a gente sabe desse carinho absurdo que você tem por ele, os pensamentos que você tem em relação a ele, deve ser até diários, né? Você, em algum momento, na sua vida fora do jiu-jitsu, né? Que eu sei que dentro do jiu-jitsu, uma vez, acho que eu te fiz uma pergunta que antes dele falecer, você fez uma pergunta para ele, mestre, quando eu tiver alguma dúvida, a partir de agora, quem que eu vou me reportar, né? Que dúvida de jiu-jitsu, aqueles nós, aí você falou, se eu não me engano, se eu tiver enganado, você me corrija. Foi uma frase sua, então você pode me corrigir. Você falou alguma coisa como ele falou assim, meu filho, se você tiver essa dúvida, acho que pelo que você já sabe, você vai ter a resposta dentro de você, alguma coisa assim, para você destrinchar a informação dentro de você. Então, ele falava desdobrar. Desdobrar. Ele falou, você já tem todas as informações dentro de você, só precisa desdobrar, essa foi a palavra que ele usou, desdobrar essa informação. E a partir disso você vai conseguir continuar evoluindo. Porque ele falou para mim, o meu entendimento do jiu-jitsu nunca parou de evoluir. Né? Eu sempre continuei melhorando o meu entendimento das técnicas, buscando caminhos mais eficientes. Ele falou, e você vai fazer a mesma coisa. Basta você continuar dando aula todo dia. Você tem que... Ele dizia, você tem que continuar com a academia, dando aula, ter academia, a rotina de professor de jiu-jitsu. Quem não quer ter essa rotina não vai evoluir. Para evoluir, você tem que estar aí no tatame todo dia. Isso, eu estou o dia inteiro no tatame, de manhã até de noite. Vários alunos inteligentíssimos me fazendo perguntas importantes que me fazem pensar e com isso a gente vai entendendo melhor e vai melhorando. Não para nunca. E foi o que aconteceu com ele. Ele tornou o maior mestre de todos os tempos. Professor, e a primeira vez... Professor, e a primeira vez que a presença física dele ele já não estava aqui, e você se deparou com uma situação dessa, de você ficar numa dúvida e ter que fazer esse desdobramento, como é que foi isso para você na primeira ocasião? Você tem alguma lembrança disso? E deve ter sido um orgulho muito grande quando você, dentro de você, conseguiu a informação, né? A lembrança que eu tenho, sabe que eu estava em casa, foi de manhã, eu estava no meu quarto ainda, e o meu pai ligou lá para casa, na época eu morava com meus irmãos ainda, nós três, e ele pediu para reunir os três em volta do telefone, né, botou no Viva Voz, e ele nos deu a notícia que o grande mestre LD tinha partido. E, apesar do grande mestre sempre nos ensinar a lidar bem com essa passagem, ele nos preparou muito para isso, mas é um choque, né? É um baque. E eu lembro de ficar muito emocionado e ir para a academia naquele dia, que eu tinha aula para dar, e eu lembro de chegar na academia, entrar no ringue e olhar para a foto dele na parede. E me veio um pensamento, eu falei, e esse pensamento me tranquilizou. O pensamento foi o seguinte, ele vai estar sempre aqui com a gente. Ele vai estar sempre aqui com a gente. Eu olhei para a foto dele na parede e falei, ele sempre vai estar aqui para a gente. Todo o ringue que a gente dá aula, todas as salas, né, ele chamava assim de ringue. Né, os ringues, vamos para o ringue. Mas são as salas de aula, né? Todas têm a foto dele aqui na nossa academia. Então ele está sempre conosco. Não tem uma aula que eu não dê, que eu não cite o nome dele, que eu não pense nele, que eu não lembre dele, né? Que os ensinamentos, que eu não sinta a presença dele. Ontem mesmo eu estava dando uma aula de defesa da montada, que ele gostava muito de se defender com um cara montado em cima dele. E eu fazendo a posição, eu sentia a mão dele, eu lembrava da mão dele, do braço dele, sabe? É uma coisa, isso, ele já partiu, né, em 2009, já tem 12 anos, né, vai fazer 13 anos da partida dele, mas mesmo assim é como se ele estivesse aqui conosco. Então, ele não vai morrer nunca. Bacana, emocionante, né? Você falando dele é algo realmente muito bonito mesmo. Professor, todo mundo sabe que você é muito calmo, né? Ponderado, você tem uma referência nesse sentido. Aí agora eu vou fazer uma pergunta relacionada ao jiu-jitsu em si. É lógico que quando a gente fala em jiu-jitsu, o próprio nome do grande mestre se confunde com jiu-jitsu, mas o que o jiu-jitsu em si aflorou isso em vocês? Né? Pelo que a gente vê, você sempre foi uma pessoa muito educada, desde sempre. Mas a partir do momento que você entendeu o jiu-jitsu, a filosofia dele, o que o jiu-jitsu aflorou em você, uma característica, uma qualidade que você reconhece que o jiu-jitsu aumentou isso em você? Por exemplo, se você já era ponderado, você ficou mais ainda. Se você era calmo, você ficou mais ainda.
qual a característica positiva, né, a qualidade em você que você atribui que o jiu-jitsu fez aumentar ainda mais? Tem várias maneiras de praticar jiu-jitsu. O grande mestre Hélio Gracie, ele nos ensinava a lutar para não perder, a se defender acima de tudo e a ter paciência nas posições. Como ele era muito fraco, né, franzino, leve, principalmente quando me ensinava, ele já estava mais velho, ele não tinha condições de trocar força com ninguém. Então, o que ele podia fazer? Deixar o cara dominar ele, ele falava, escolhe a posição que você quiser. E ele se encolhia e ele tinha uma técnica de defesa onde ele podia antecipar todos os movimentos. Você mexia um pouquinho e já sabia o que você estava pensando. Era incrível, parecia que ele tinha poderes telepáticos. Porque você pensava em chave de braço, ele já sabia que você ia dar a chave de braço. Você pensava no estrangulamento, ele já sabia. Mas ele não fazia força. Então, se você está lutando jiu-jitsu, alguém monta em você, e o teu professor está dizendo, sai daí, vai. Você não ataca, busca a finalização o tempo todo. Isso, de uma certa forma, vai gerar ansiedade. Porque tem uma pressão em cima de você para dominar, para atacar, para ganhar, para fazer ponto. Não foi isso que eu aprendi. Ele dizia, não há pressa. Que o Hélio Gracie lutava horas e horas. Ele fez 2 lutas com o Ono, Yasuichi Ono, lutador japonês fantástico. As 2 lutas foram um empate, 5 rounds de 20 minutos cada um. Quer dizer, 100 minutos, 1h40 de luta. 2 lutas, as 2, 1h40. Valdemar Santana, 3h40. Fred Ebert, 2 horas e tanto, quase 3 horas. Por quê? Porque ele tinha paciência, ele não estava preocupado em dar espetáculo, ele não estava preocupado em buscar finalização, ele estava preocupado em não perder. E para lutar assim, tem que ter muita paciência e tem que ter calma. Então você me perguntou, por que o jiu-jitsu te ajudou a ser calmo? Por causa dessa estratégia do Hélio Gracie. Talvez se eu tivesse treinado sempre para competição, atacando, tentando sair rápido das posições, fazendo força, o jiu-jitsu não tivesse me ajudado dessa forma. Pô, muito bacana. O pessoal está perguntando aqui se essa live vai ficar salva, até porque é uma aula, né, de didática que você está dando aqui, vai ficar salva aqui no IGTV, do @MMA Debate Oficial, e vou colocá-la também no YouTube, no canal MMA Debate. Mandar um abraço para o professor Ian Bering, né, que está na live aí, mandou um abraço para você, ele que é um gentleman também. Querido amigo, grande professor, sou fã do avô dele, do grande mestre Flávio Bering, realmente é uma expressão maravilhosa do nosso jiu-jitsu. Professor, você como uma referência, né, na parte de ensino, de didática, a sua parte de conhecimento de todas as áreas, né, de filosofia no jiu-jitsu, parte do psicológico também, com certeza você é um amigo, um conselheiro dos seus alunos. E a gente vê que não em todo professor é assim, né? E você tem uma base, até porque você tem uma formação, antes do jiu-jitsu você tem uma formação acadêmica, pós-graduado, enfim, em uma outra área. Você acha que é importante, porque hoje em dia a gente vê muito professor que está muito preocupado com essa parte do ensino ali dentro do tatame. Você acha que é essencial um professor, não precisa nem de se graduar em algumas matérias, mas ele buscar conhecimento, nem que seja um básico de pedagogia, de filosofia, de uma coisa de psicologia também, para agregar valores ao conhecimento dele, além da técnica do ensino mesmo, de ensinar posições, de preparar o aluno para a competição, ele também ter esse conhecimento mais vasto em outras matérias que ele possa agregar na didática dele? Eu acho fundamental. Eu tive o privilégio, né, meus irmãos também, de fazer o curso de professor com o grande mestre Hélio Gracie. Era um curso onde você aprendia psicologia, você aprendia pedagogia, você aprendia várias matérias. Era como se você estivesse numa universidade. Ele não ensinava somente as técnicas do jiu-jitsu. A riqueza de detalhes, a riqueza de informações nesses campos que eu acabei de citar era realmente fora de série. Então, mas o Hélio Gracie era um gênio, um verdadeiro gênio. Então, ele conseguia fazer isso de uma forma natural. Mas você, para encontrar outro Hélio Gracie, vai demorar 1000 anos.
Então é necessário que o né, professor em potencial, aquele que busque, né, a profissão de jiu-jitsu, procure aprender pedagogia, procure aprender psicologia, né? Leia, estude, né? A faculdade é uma coisa que nós recomendamos porque ajuda muito. Nós somos professores e há toda uma ciência por trás da pedagogia. E isso, para mim, é fundamental. Então, eu acho que realmente é algo que, quando um professor tem tempo e possibilidade de estudar, eu recomendo totalmente. Professor, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa pergunta da maneira a ser entendida, enfim, mas qual que é a sua, dentro do seu ofício de professor, o que é que você busca como realização? Por exemplo, um aluno que chegou aí, que é lógico que você tem alunos que são mais talentosos, que vão aprender algo com mais facilidade, tem outros que não, mas que eles vão aí simplesmente para se sentir mais confiante na vida, na profissão dele, perder a timidez, enfim. O que para você, por exemplo, alguém chegar para você e falar, professor, tá tão gostoso esse ano que o cara iniciou e um ano depois ele chega para você, te chama e fala, nossa, eu não consigo me ver fora do jiu-jitsu. As suas aulas são muito boas para mim, eu hoje me sinto uma pessoa confiante, enfim. Você conseguiu mudar uma pessoa que era com problemas de fraqueza, seja fraqueza de autoestima, e você mudou isso nela, ela era tímida, não é mais, ou outro que hoje fala assim, hoje se acontecer alguma coisa na rua, eu consigo me defender graças às técnicas que você me passou. Qual que é aquele momento que dentro de você se sente realizado? Você fala, poxa, é exatamente isso que eu queria ouvir de um aluno meu. A sua grande realização como professor qual é? É quando a gente percebe, não é nem ouvir do aluno, isso também, mas principalmente quando a gente observa a transformação que o jiu-jitsu tem na vida do aluno. A gente vê alunos, às vezes, que entram aqui e que são, né, que têm traumas, que têm problemas de autoconfiança, e aos poucos a postura do aluno vai mudando, a atitude do aluno vai mudando, e a partir disso nós já nos sentimos satisfeitos. Quantos alunos entraram aqui com medo de... Né? A gente falava, não, vamos fazer um treino aqui de bloqueio, o cara vai botar uma luva, alunos particulares às vezes, dentro de uma aula particular, vai botar a luva aqui, não, o cara com medo, e você vai treinando aquilo, você transforma a vida do cara, isso vai ter um valor que vai ajudar ele em todas as situações da vida. Por mais que ele nunca mais apareça aqui, ele esqueça disso. Mas se a gente mudou a vida do aluno, se a gente ajudou, um pouquinho que seja, a aumentar a autoestima, a autoconfiança, isso já nos deixa satisfeitos. Mestre, estamos indo para as 3 perguntas finais. Lógico, eu tenho que fazer 2 relacionadas ao grande mestre Hélio Gracie, que eu sei que isso para você não é nenhum problema, é um prazer, né? Você tem sempre uma alegria muito grande quando você fala do grande mestre. Você falou das várias características dele, como pessoa, a parte que ele te ajudou como homem e como professor também, mas o que você mais sente falta dele? Quando a gente pensa em você, a gente pensa na relação professor-aluno, mas antes de tudo ele era seu amigo também. O que era mais legal nele que você sente falta? Às vezes que ele chegava, estava do seu lado, falando sobre coisa que a gente pensa que ele não falava com você só de arte marcial, ele tinha falado sobre várias coisas, família, assuntos, livro que ele leu, alguma coisa, enfim. O que você sente mais falta dele que era muito legal? Tipo, você assistia um filme com ele, enfim. Fala aí qual que é o que você mais sente falta, se for falar uma coisa só. O carinho dele. O carinho. Ele era extremamente carinhoso, extremamente positivo. E a presença dele era muito positiva. Você não tinha como não se sentir bem estando ao lado dele. Então ele vinha aqui para Miami, por exemplo, depois que nós nos mudamos para cá, e ficava lá em casa 2 semanas, todo ano. Então, né, a gente assistindo as notícias, o noticiário, ele sempre comentava. A gente assistia um desfile de escola de samba, e ele comentando. Então, e muito engraçado também, um senso de humor fantástico. E tiradas muito boas. Eu lembro uma vez ele dizendo, ele com 93 anos, dizendo assim, Pedro, sabe uma coisa? O dia que eu ficar velho, eu não quero mais viver.
93 anos, o dia que eu ficar velho, eu não quero mais viver. Ele não se acha. Sensacional. 93 anos. 93 anos. Então, um espírito jovem. Eu gosto muito de história, então eu ficava atazanando ele com pergunta. Como é que foi a luta com o Iano? Como é que foi a luta com o Ono? E ele falava, Pedrinho, por que você está preocupado com isso, hein? Você já passou tanto tempo, esquece isso. Vamos pensar o que a gente vai fazer amanhã. Vamos pensar na academia, vamos ver como é que a gente vai melhorar a academia. Vamos pensar nos alunos. Ele gostava de viver o presente. Eu que queria puxar os assuntos, eu continuava, eu não desistia. Até ele se cansar e falar, chega, tá bom, chega. Mas eu ficava, e o Antônio Portugal, como é que foi? Eu falava para ele, ele ria dessa, porque a gente tem aqui um gibi que saiu em 1958, né, de histórias do Hélio Gracie. E história em quadrinhos, né? E ele tá aqui, ó. Relíquia total, hein? A Verdade sobre os Greys, Rio de Janeiro, 1958. Então, Que maravilha. Você tem aqui dentro histórias em quadrinhos. E aqui dentro conta a história quando ele era adolescente, até antes de ele fazer jiu-jitsu, ele tinha uma namorada. Olha aqui, ó. Que legal. Ele remando e tal, patrão de remo, né? E aí contam de uma história que ele tinha uma namorada, e a namorada tinha um irmão chamado Gugu. E esse Gugu apanhou de um cara que tinha um apelido de Benigno. Né? Então tem toda aqui a história da briga e tal. E aí o tio Hélio foi tirar a forra com o Benigno. E aí o Benigno parece que era um cara grande e deu uma surra no Hélio Gracie. O Hélio Gracie, pô, a cara todo arrebentado. Aí passaram a chamar o cara de Maligno em vez de Benigno. Aí eu chegava para ele já com 90 e poucos anos, e falava, tio Hélio, e o Gugu, que fim levou, hein? Ele olhava, que Gugu? Falava, Gugu, você não tinha namorada? Como é que você sabe disso? Eu sei lá de Gugu, pois isso é quando eu tinha 15, 16 anos. Aí ele ficava impressionado, o que eu ia perguntar para ele de Gugu? Eu falei, o Gugu? O Gugu tinha lá, era irmã, daí ele contava a história, né? Então, era muito engraçado. E realmente a gente sente muita falta desse carinho dele, desse senso de humor dele. E, claro, a parte técnica dentro do ringue, que era fantástica. Ele adorava o jiu-jitsu, tomar aula com ele, treinar com ele, era uma experiência mágica. Que bacana. E que honra você tá dividindo esse acervo aí com a gente. Uma coisa fantástica. Só uma curiosidade, você como um historiador e conhecedor de muita coisa do mestre, essa revistinha chegou a ter várias edições ou foi só essa? Sim, olha a primeira aqui, ó, Carlos Gracie. Essa é sobre o Carlos Gracie. Que legal. A Verdade sobre os Gracies, drama da vida real. Que maravilha isso. O Hélio Gracie aqui diz número 7. Número 7. Então, eu não sei se houve outras 5 entre o Carlos e a dele, não sei. A que nós conseguimos são essas aqui. Essas são as que nós conseguimos. Que maravilha, que maravilha. Professor, vou fazer uma pergunta para você, que eu sei que ela é difícil, uma pergunta hipotética, enfim, mas eu sei que você vai ter uma resposta para ela. Que eu fiz essa mesma pergunta para o mestre Royce, para o Royler, e fiz essa mesma pergunta para alguns alunos do mestre Carson, que tinham uma relação de muita amizade com ele, como o Vinicinho, como o Parrumpinha, como o grande mestre Fernando Pinduca, que eu fiz semana passada uma live com ele. Aí a pergunta vale para você também. Aí a pergunta para os alunos do mestre Carson era, se você tivesse, Deus permitisse que ele saísse de lá onde ele está, no paraíso, e aparecesse na sua frente aí, se você tivesse um minuto, mas é um minuto só. Aí você poderia fazer uma pergunta, ou falar alguma coisa, obrigado por tudo que você fez por mim, enfim, falasse algo do seu coração que você tem vontade de falar, ou desse um abraço e um beijo. Aí eu fiz essa mesma pergunta
para o Royce, para o Rolly em relação ao mestre Hélio, o pai deles. Aí eu vou fazer essa pergunta para você em relação ao grande mestre Hélio. Se Deus permitisse que ele abrindo essa porta aí, você desse de cara com um grande mestre, você podia falar obrigado por tudo, eu estou indo bem, o que você está achando das minhas aulas, enfim. Você teria um minuto para falar alguma coisa com ele, o que seria? Ou abraçar, ou dar um beijo, dar um abraço, enfim. Você sabe que em vida eu me fiz muito essa pergunta que você está me fazendo agora. Para não ter que sonhar depois que eu disse, eu sempre me perguntava, porque eu sabia que não ia durar para sempre, né? Então, eu sempre me perguntava isso quando ele ainda estava vivo. O que eu posso fazer agora para não me arrepender depois? Então, eu tive a oportunidade de dizer para ele o quanto eu era agradecido por tudo que ele tinha me ensinado. Sabe, eu não tenho nenhum arrependimento em relação a isso. Tudo que eu queria falar para ele, eu falei, e tudo que eu podia perguntar para ele. Claro que hoje em dia eu tenho outras perguntas, mas tudo que eu podia perguntar para ele naquele momento, eu perguntei. Então, a minha consciência é totalmente tranquila em relação a isso. Mas, se Deus me desse essa possibilidade que você colocou, eu traria ele aqui na nossa academia. Eu me sentiria muito orgulhoso dele olhar isso aqui, dele ver esse edifício que nós construímos. E eu perguntaria para ele se o nosso trabalho estava no caminho certo. Essa seria a pergunta. Que bacana, que bacana. Agora, e você é um cara tão bacana que para eles eu dei um minuto, para você eu daria um 5, só para um 5. Ô, mestre, pô. Cada segundo não teria preço. Né? Não teria. Se me falasse assim, qual o preço? Um segundo não tem preço. Que bacana. O pessoal está até dizendo aqui, não estou conseguindo ler o nome da pessoa, mas falar, a vida é eterna. Do outro lado, o grão-mestre Hélio já está criando técnicas novas. Né? Então, o carinho por ele realmente, né, é muito grande, não só de adeptos do jiu-jitsu, como todas as pessoas que gostam de arte marcial, com certeza tem ele como uma das grandes referências da história, e do Brasil também, né? Com certeza, ele foi um dos grandes brasileiros aí da nossa história. E agora, como a gente, em vários momentos, fazendo a pergunta final agora, para te liberar para a aula, a gente falou muito sobre o grande mestre Hélio e deu para perceber, né? Não precisa de falar como ele é visto. Então, pegando você como exemplo, deu para perceber como que ele é visto dentro da sua vida. Qual a visão que você tem dele, a importância. Então, eu vou fazer essa pergunta em relação a você. Como que você, o dia que você não tiver aqui mais, mas como que você gostaria de ser visto por essas pessoas? Pelos seus alunos, pela comunidade do jiu-jitsu, pela comunidade da arte marcial, enfim, seja por alguém que te entrevistou como eu, enfim. Como que você gostaria de ser enxergado daqui a 100 anos quando alguém falasse sobre a pessoa do Pedro Valente, o artista marcial, o mestre, o professor? Como que você gostaria de ser visto? O que você gostaria de deixar como referência para todo mundo, como professor? Como professor de jiu-jitsu. Eu sou apenas um professor de jiu-jitsu, muito dedicado. Um professor que dedicou a sua vida aos seus alunos e à preservação do jiu-jitsu de raiz, né? Aprendido com o grande mestre Hélio Gracie. Apenas isso. Se eu for lembrado dessa forma, como um professor dedicado, que lutou muito para preservar a essência do jiu-jitsu, para criar uma grande academia, que foi muito unido com seus irmãos, e que os três juntos trabalharam em prol desse ideal, em prol dessa missão. Só isso eu já fico satisfeito. Mais nada. E eu posso dizer que você já atingiu isso, com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. E agora tem o meu filho, Pedro III, o filho do Guilherme, o Antônio, e estão aí para continuarem essa missão, se eles assim decidirem, né? Mas nós temos muito orgulho já de ter eles aqui conosco no tatame. Meu filho está com 5 anos, o filho do Guilherme está com 1 ano, e eles vão estar aqui juntamente com nossos alunos, porque a gente tem uma verdadeira família aqui, não são só os valentes, não. São os nossos alunos que possibilitam tudo isso. A gente teve a nossa cerimônia de faixa aqui na segunda-feira. Não sei se você teve a oportunidade de ver as fotos, o tatame estava repleto. Na sexta-feira nós fizemos exames de faixa preta, né? 15 exames, um exame muito difícil,
né, que não só coloca à prova a parte prática do jiu-jitsu, o praticante tem que demonstrar a eficiência dele na luta, no combate real, mas também toda a parte teórica, conhecimentos da história do jiu-jitsu, da alimentação do professor Carlos Gracie, tudo isso faz parte do exame. E então nós promovemos na segunda-feira esses os que passaram no exame. No sábado, eu e meus irmãos aqui ensinamos um grande seminário. No domingo teve um jantar de confraternização na academia. Todos os eventos lotados. Então, para a gente é muito gratificante poder estar conquistando esse sucesso do jiu-jitsu. Então, a gente fica muito agradecido e motivado para continuar trabalhando. Ô, professor, tô indo para o encerramento, vou deixar o espaço para você deixar seu recado final. Antes de tudo, só queria de novo te agradecer, que eu lembro que na semana passada, quando eu estava na live de 195, aí eu vi que eu tinha mais 4. Eu, pô, vai 199 e a 200. Aí eu conversei com você, a gente foi alinhando e você, numa educação absurda, né? O pessoal está até perguntando, pô, já vai encerrar cedo a live? É porque o professor Pedro tem uma aula exatamente daqui a 5, 10 minutos e ele abriu esse precedente para a gente fazer essa live hoje, justamente por gentileza mesmo, por saber que era a live de número 200 e que eu fazia questão de ser com ele, né? Então, assim... Se você tiver mais aí alguma pergunta, eu estou muito agradecido por essa educação de lembrar do nosso combinado em relação ao horário, mas eu acabei de receber uma mensagem aqui, a gente tem mais uns 10 minutinhos aí. Então, se algum dos seus espectadores aí tiver alguma pergunta, e se você tiver mais alguma pergunta, a gente pode fazer mais uma. Se alguém quiser fazer uma pergunta, até deixar o espaço, né, até para ser gentil também com o pessoal aqui, mas da minha parte, simplesmente uma aula, né, quando a gente conversa com você, porque o mais bonito é isso, né, o carinho que você tem com o seu mestre é uma coisa muito bonita, e eu acho que devia ser referência, que eu acho que essa é a essência da arte marcial mesmo, essa coisa de preservar a história. E do jeito que você trata a lembrança do mestre Hélio Gracie é um negócio muito comovente, é muito bonito mesmo. É algo que... O memorial que você fez aí na sua academia, a sua academia é referência em todos os sentidos também, de higiene, de tudo, né? Assim, em todos os aspectos que a gente pensar, o que é uma academia de jiu-jitsu deve ser a sua... Ela, em todos os aspectos, ela preenche isso. Então, assim, com certeza o grande mestre Hélio Gracie, que é justamente a pessoa que você tem sempre como referência, de onde ele estiver, ele está com muito orgulho, e pela sua história. Você é uma pessoa que não tem nenhum tipo de envolvimento em nada negativo. Isso é muito, muito importante também. Eu acho que isso também faz a postura de um samurai, de um mestre, né? O seu nome é sempre envolvido com coisas saudáveis, coisas positivas, sempre falando bem de outras pessoas, de outras modalidades. Então, assim, você nunca foi uma pessoa que para colocar o grande mestre Hélio Gracie como o grande nome que ele é, você nunca precisou diminuir outras pessoas dentro da arte marcial. Então, assim, conversar com você é um... Sabe que eu faço o meu melhor sempre, mas eu estou longe de ser perfeito. Eu sou um ser humano com muitos defeitos, né? Talvez até maiores do que os que estão assistindo aqui. Mas eu procuro me portar bem, como aprendi com o grande mestre Hélio Gracie, com meu pai. Então, eu faço o meu melhor. Mas eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu tenho muito orgulho do nosso trabalho. Você falou aqui da nossa academia. Eu te convido para um dia vir aqui a Miami conhecer, e todos que estão aí assistindo. Será um prazer. Uma coisa, eu falo isso humildemente. Não é para me vangloriar, mas nós temos muito orgulho aqui dessa academia que nós construímos. Ela é resultado de muito trabalho, de muito esforço, de anos e anos dando aula o dia inteiro. Porque o pessoal às vezes se pergunta, poxa, como é que eles conseguiram isso? Conseguiram isso porque estão há mais de 20 anos dando aula de manhã até de noite. Né? Situando o kimono no tatame, dando aula, valorizando o aluno. Né? Muito trabalho. Então isso nos possibilitou construir um prédio que nós consideramos a Kodokan do Jiu-Jitsu. Né? Nós levantamos esse edifício para homenagear o jiu-jitsu, os nossos mentores, os nossos grandes mestres, nossos professores. Meu pai, quem ensinou para a gente, nosso pai e o grande mestre Hélio Gracie. Então,
esse edifício aqui realmente é uma coisa fantástica. Eu convido a todos vocês para um dia. Uma coisa é ver pela internet, ver foto no Instagram. Outra coisa é estar aqui. Quem estiver nos assistindo aí e já tiver visitado a nossa academia, pode atestar isso. Realmente é algo que eu não sei se existe igual no mundo. Então, isso nos enche de orgulho. Com muita humildade, nós vamos continuar esse trabalho. Mas longe de ser perfeito, longe de ser um ser humano melhor do que qualquer pessoa. Nada disso. Não, mas você está de parabéns, professor. Por isso que eu quis fazer essa live com você. Até fui insistir bastante na inbox. Poxa, olha, esse horário pode ser 1 hora só, porque eu fazia questão de ser com você. Que ela só seria número 200 se eu conseguisse fazer hoje com você. Que senão eu teria que fazer com o professor Rui Menezes, que também seria uma honra fazer com ele. Mas com você, que eu tenho realmente um apreço muito grande pela sua pessoa, por causa dessas questões todas, da gratidão que você tem. Eu acho que a arte marcial tem muito a ver com isso, né? Você tem a gratidão, e você tem isso pelo mestre Hélio Gracie, passa esse legado dele, a sua postura dentro e fora do tatame, os exemplos que você dá, se eu não é envolvido em nada negativo, eu acho que você é exemplo para muita gente. Por isso que eu falo, quando eu te chamo de mestre, aí você, dentro da hierarquia do jiu-jitsu, é professor, ainda não é um mestre. Mas o mestre, para mim, é algo além, é algo a ver com a postura, com o jeito que você trata as pessoas, tudo isso faz da pessoa um mestre, não só a faixa, a cor da faixa, ou né, simplesmente a graduação. Acho que a postura tem a ver com o mestre. E você é um mestre de jiu-jitsu, pode ter certeza disso. Muito obrigado, fico muito agradecido com essa sua avaliação. Acho que tem uma pergunta aqui, ó, do Robson. Ele perguntou: Sensei, como o jiu-jitsu pode ajudar crianças com autismo? Muito, nós temos muitas crianças aqui. Em primeiro lugar, claro, entender as limitações de cada aluno, mas tratar aquela criança com a maior normalidade, com a maior naturalidade possível. Eu acho que os movimentos do jiu-jitsu, a questão da luta, tudo isso, e também a psicologia do jiu-jitsu, tudo isso vai fazer uma diferença muito grande com essas crianças que têm o autismo. Então, nós temos tido resultados fantásticos aqui na academia e recomendamos a pais e mães de crianças com autismo que coloquem seus filhos em academias de jiu-jitsu, de judô, sempre olhando bem, observando o professor, vendo se a cultura da academia é positiva, mas dentro de uma situação dessa eu recomendo muito. Professor, quais são os seus horários aí? É dividido com seus irmãos? Como é que é? Principalmente os seus horários. É aula o dia inteiro, todo mundo. Eu, às vezes brinco com meus amigos, é aula, 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 aula. Então a gente começa de manhã, 9 horas, aí tem um intervalo de almoço, normalmente dá até 1h30, 2 horas da tarde, aí tem um intervalo de almoço, umas 2 horas, a gente almoça, normalmente tem a tradição da siesta, daquele soninho da tarde, que é uma coisa também que a gente aprendeu com a família Gracie, né? O grande mestre Hélio Gracie sempre tinha esse descanso, depois do almoço, que é a nossa refeição principal. Alguém perguntou aí antes se nós seguimos a alimentação Gracie, 100%, desde sempre nós seguimos. Então, e aí depois a gente volta, começa às 4 horas aqui, tem aula de criança, enquanto um está dando aula coletiva, os outros estão dando aula particular e vai revezando. Então, entre aulas particulares e aulas coletivas, a gente dá aula o dia inteiro. E aí sai daqui normalmente 9h30, 9h30 da noite. Mestre, fazer a pergunta, a gente já está estourando aqueles 10 minutos, mas essa é uma curiosidade pessoal, até porque você conheceu o mestre Hélio Gracie, como você disse, bem criança, né? Então vamos colocar aí, chuta aí anos 70, mais ou menos. Você chegou a conhecer, então, até pela amizade que seu pai tinha com o mestre Hélio, em algum momento da sua vida você teve, lógico, eu creio a presença de estar no mesmo ambiente que o grande mestre lendário também, Carlos Gracie. Conta um pouco para a gente dessa experiência, você chegou a conversar com ele, ele tinha aquela energia também, igual você falou que o mestre Hélio tinha uma energia positiva, aquela presença forte. Como é que era a presença também do grande mestre Carlos Gracie? Fiquei muito feliz de você fazer essa pergunta, para a gente poder terminar
a live com isso. Porque hoje em dia eu fico triste quando eu vejo essa competição entre Carlos e Hélio. Carlos foi mais importante, Hélio foi mais importante. Uma divisão que nunca existiu entre eles. Eles eram muito amigos, inseparáveis. Ah, não, porque o Carlos era mais esportivo, o Hélio era mais defesa pessoal. Isso não é verdade. Não é verdade. Carlos Gracie mais esportivo, nada disso. Então, os dois eram super unidos, tinham a mesma visão de jiu-jitsu e se complementavam, porque tinham temperamentos diferentes. E o Carlos era mais velho, então era como se fosse um pai para o Hélio Gracie, um mentor, e o Hélio Gracie era o que executava, né, as filosofias, né, os ideais do Carlos, em grande parte. E eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Carlos Gracie, claro que não tive o convívio tão próximo que eu tive com o grande mestre Hélio Gracie, mas o meu pai era muito próximo ao grande mestre Carlos Gracie. Em determinados momentos, meu pai esteve mais próximo do Carlos do que do Hélio, porque o meu pai, como médico, né, trocava muita informação sobre a questão de alimentação com o Carlos. O Carlos frequentava a clínica do meu pai lá em Copacabana semanalmente. Meu pai estava lá, levava frutas para dar de presente. Eles sentavam lá no escritório do meu pai, no consultório do meu pai, batiam horas e horas de papo, conversas sobre alimentação, tudo isso, e outros assuntos. Eram muito próximos. E eu me lembro muito bem dele, me tratava com muito carinho. E eu sou muito feliz de ter podido conhecê-lo, porque realmente é um ser humano fantástico a quem nós devemos tanto. Né? Foi ele que aprendeu lá jiu-jitsu em Belém do Pará, academia do Conde Coma, do Mitsui Maeda. E foi ele que teve essa ideia fantástica de promover o jiu-jitsu no Rio de Janeiro e de fazer essa fusão do jiu-jitsu, alimentação, todas essas filosofias que já faziam parte do jiu-jitsu, que ele teve essa visão. Ele era um visionário, né? Teve essa capacidade de organizar tudo isso e vislumbrar essas academias maravilhosas, também essa coisa da família, toda voltada para esse propósito. Então, realmente eu lembro dele com muito carinho e acho que ele deve ser sempre muito valorizado e exaltado. E essa discussão de quem é mais importante, se é Hélio, se é Carlos, é uma grande bobagem que eu espero que com o tempo isso desapareça. Ninguém melhor do que você que conviveu e escutou tanta coisa da própria boca, né, do mestre Hélio, você teve esse privilégio, sabe que os dois se completavam, né? Então, assim, exatamente a sua resposta é perfeita em relação a isso. Eu sempre dizia, não era Hélio Gracie, era irmãos Gracie. E os irmãos Gracie eram Carlos e Hélio, os outros já tinham tomado um outro caminho. Mas eram os irmãos Gracie, eles eram conhecidos. Ah, eu tomei aula com os irmãos Gracie, eu sou aluno dos irmãos Gracie. Os irmãos Gracie eram os craques da época, tal. Tem até uma entrevista que o Roberto Marinho deu para o Jô Soares, acho que dá para encontrar isso no YouTube. Ele fala, eu na minha infância pratiquei jiu-jitsu com os irmãos Gracie, que eram os craques da época. Ele diz isso. Então, eram os irmãos Gracie, né? E meu pai se inspirou muito nessa relação dos dois irmãos, para estimular a união entre os irmãos Valente, eu, Guilherme, o Joaquim e a Joana, nossa irmã. Ele dizia sempre, vocês têm que se manter unidos, e eu vi o Hélio e o Carlos, eram super unidos e tal. Então isso foi para a gente uma grande inspiração. Então agora tentam criar essa divisão, isso não é certo, não. Bacana. Pô, professor, só tenho que te agradecer, vou falar com o pessoal que essa live vai ficar salva, e eu acho que essa live 200, em todos os sentidos, foi especial, e principalmente por esse registro histórico, né, do que é ser um professor, o que é amar a profissão, o que é amar o ofício, né, de professor, amar a modalidade, jiu-jitsu, enfim, artes marciais, e a pessoa humana que você é, além de tudo, né? Você é uma pessoa realmente, vou chover no molhado aqui para falar, a pessoa bacana que você é, educado, um gentleman, e simplesmente muito obrigado por ter me dado a honra de dar a entrevista número 200 do canal MMA Debate, ser com você. Fiquei muito feliz mesmo. Parabéns por essas 200 entrevistas, realmente um marco, né? Você está fazendo um trabalho fantástico, eu te felicito e me sinto muito honrado de ter participado dessa entrevista, né, com você, de número 200. Desejo ao seu programa sucesso sempre. Muito obrigado, foi um prazer e em breve quero a sua visita aqui na academia também.
Com certeza. Fica com Deus, professor. Boa aula aí para você. Muito obrigado. Grande abraço. Abraços.